que são tendências de cores? A gente fala muito que é um livro de tendências e tudo, mas como que a gente encara essas tendências? As tendências podem surgir de qualquer segmento da sociedade. O nosso estudo acaba sendo um estudo bem amplo que se baseia em moda, música, design, arquitetura, cultura. E, na realidade, algumas tendências, o que a gente nota é que elas surgem muito rapidamente e elas já se firmam. Algumas tendências demoram um pouco mais para se desenvolver e têm um ciclo de vida um pouco mais longo. Então, essa também é uma maneira interessante de encarar. A gente faz um trabalho de observação bastante completo, bastante extenso, para ver quais tendências realmente se firmam e quais são as tendências que a gente acreditava que fossem perdurar, mas que no fim não acontecem. O Color Filters ele é um estudo de tendências de cor global. Ele é composto por um grupo de especialistas em cor. Eu represento a América Latina, tem gente do Canadá, tem gente da Inglaterra, da França, da Holanda, da Índia. E o interessante disso é ver a composição dessas bagagens culturais e profissionais tão diferentes e como isso junto vai produzir um estudo global. O que influencia são todos os segmentos da sociedade, como design, arquitetura, música, cultura popular, atualidades políticas, econômicas, porque nada acontece sozinho, então todas as manifestações nos mais diversos ramos são influenciadas pelas mesmas fontes e nos mais diversos países. O que a gente nota, então, que o Color Filter de 2010 está trazendo com relação às cores? O livro, como eu falei, apresenta 5 tendências de estilo. Cada tendência de estilo traz uma coleção de cor e o livro pode ser lido de 2 maneiras, a partir das tendências ou então diretamente a partir das famílias de cor, já que as cores que compõem cada um dos temas são depois reagrupadas e apresentadas por famílias, vermelhos, amarelos, laranjas, etc. Para 2010, a gente nota que as cores estão mais fáceis de se conviver, elas estão, no geral, as famílias têm menos ambiguidade entre uma e outra, os tons de neutros mais quentes continuam super populares, continuam muito influenciados pelos tons da natureza, casca de árvore, mostarda, verdes, porém, eles estão mais influenciados pela família dos amarelos, a mesma acontece com a família dos laranjas. A família dos violetas está um pouco mais forte, então aquela família quase que neutra que a gente viu no ano passado e no ano retrasado, teve uma mudança bastante radical. Então, eu vou falar um pouco de cada uma das famílias de cor: vermelhos, laranjas, amarelos, verdes, azuis, violetas, neutros e frios. Para os vermelhos, a gente nota que eles estão muito positivos, muito energéticos, bastante vibrantes. A gente nota tons mais queimados de vermelho, então por isso eles são fáceis de se conviver, porque não é um vermelho tão cheguei, como a gente popularmente chama. A gente tem rosas mais limpos e mais futuristas dentro dessa família, então isso dá um ar de modernidade e de contemporaneidade. E tons de pó e tons de cinza para, mais uma vez, balancear essa família de cor. A cor-chave, dentro de cada uma das famílias, a gente apresenta uma cor-chave, e a cor-chave da família dos vermelhos chama Vermelho França. É uma cor que a gente tem no produto Decora, e ele é um tom de vermelho profundo, baseado muito no coral. Então ele tem uma composição de laranja dentro da cor. Os laranjas estão muito bronzeados, eles estão quase que saborosos, assim, eles estão laranjas tangíveis. Eles se aproximaram mais dos amarelos, então eles têm tons com mais brilho. Também temos tons de laranja mais dourados mais quentes, e tons vibrantes de cenoura. A cor-chave se chama Estrelítzia e é um tom bastante otimista, tem bastante de matiz amarela ensolarada nele. A família dos amarelos, a gente nota que os amarelos estão muito refrescantes, a gente vê que eles estão honestos porque eles são amarelos mesmo, né? São muito familiares, são aconchegantes. Então eles estão muito positivos, muito otimistas. A gente vê tons de mel e tons de mostarda dentro dessa paleta, sugerindo calor, sugerindo conforto, passando segurança. Vemos a presença de tons mais cítricos e mais ácidos, e aqui a gente vê um pouco da influência do verde nesses tons, e tonalidades mais ensolaradas como banana e trigo, representando quase que uma neutralidade dentro dessa família. Então a gente vê que é uma família bastante balanceada. Vemos a presença de tons mais cítricos, de tons mais quentes, de tons mais neutros. E a cor amarelo, o tom-chave dos amarelos, chama Renascer, e é um amarelo
meio banana, que transmite bastante felicidade, alegria e contentamento. Família dos neutros, eles estão, como eu falei no início, bastante terrosos, muito arenosos, discretos. A gente ainda nota a influência da natureza muito forte, como a tons de casca de árvore, de mostarda e os verdes, mas aqui a grande novidade é a presença de tons mais influenciados pela família dos amarelos. O interessante é que tons de marrom café estão trazendo um pouco mais de vivacidade para essa paleta, então a gente vê que não é uma paleta uniforme de tons claros, mas sim bem balanceada por tons mais escuros, como um marrom que marca mais presença. O tom chave se chama jarro de cerâmica, e ele é um marrom âmbar, bastante profundo e terroso. Os verdes estão muito ativos, medicinais e saudáveis. No geral, eles estão um pouco mais suaves e mais fáceis de se conviver do que os do ano passado, que eram fortemente influenciados pela tecnologia, eram mais luminosos. A gente vê ainda a presença de tons mais ácidos e mais high-tech, porém, presença forte de verdes suaves derivados de plantas e de verdes mais líquidos de fundo mais azulado. O tom-chave é o degelo da primavera, ele é um verde amarelado, bem luminoso, que dá uma sensação de espaço. Então, para um ambiente pequeno, é um tom que a gente indica porque ele dá a sensação de amplitude para o ambiente. Os tons de azuis, eles estão mais gelados, mais fluidos, transmitem a sensação de espaço e de amplitude. A gente viu na família dos verdes tons muito influenciados pela família dos azuis. E aqui vale a contrapartida, tons de azul muito influenciados pela família dos verdes. Então a gente vê que essa relação entre as duas famílias está muito próxima, com tons de turquesa, com tons mais futuristas. Tonalidades ao mesmo tempo mais espirituais, mais sofisticadas também marcam presença e tons de marinho muito profundos e mais suntuosos. A cor-chave dos azuis se chama céu californiano e é um tom que transmite frescor, amplitude e muita leveza. Os violetas estão mais ousados, estão mais dramáticos, estão marcando mais presença, eles estão mais profundos e mais saturados, mais intensos. A gente ainda vê alguma presença de tons mais leves, influenciados pelo cinza, que a gente chama de tons empoeirados, mas a cor-chave, que se chama violeta preciosa, é um roxo mais dramático e mais ousado. A família dos neutros frios está calma, suave e ponderada. Eles são muito influenciados por tons de ardósia, então a gente vê a composição de verdes mais esfumaçados dentre as cores que fazem parte dos frios, e cinzas mais profundos que ajudam a criar uma imagem de elegância. Então a gente vê a composição de cinzas mais claros, com cinzas mais escuros e cinzas influenciados pelo verde. A cor-chave se chama azul burguês e é um tom atmosférico que vem da ardósia verde. Bom, a cor do ano de 2010 é um tom de azul, se chama céu californiano. O que ele transmite? É uma cor etérea, é uma cor aberta, é uma cor otimista. Ela passa muita esperança e ela ajuda a criar uma sensação de leveza para o ambiente e uma sensação de espaço. Ele simboliza novos começos, otimismo com relação ao futuro, renovação da energia, um dinamismo muito positivo. É uma tonalidade que traz sensação de pureza, por ela ser muito clara, muito etérea, e é refrescante, reconfortante e liberadora. Quando a gente pensa nesse azul dentro da nossa casa, porque o bacana é a gente ver o que a cor transmite por si e como essa cor vai transmitir essas sensações dentro da nossa casa, né? Como a gente consegue traduzir isso para o nosso interior. Então ela traz sensação de claridade, traz sensação de frescor, ela pode ser combinada com móveis brancos, numa composição super simples e fácil, e aí a gente tem um ambiente leve, um ambiente aconchegante. Ao mesmo tempo, ela é uma cor democrática, porque ela também cai bem com tons mais profundos, como tons de ameixa, em combinações cores mais tradicionais. Então você consegue um ambiente um pouco mais suntuoso, em composição com esse azul. E ela fica bem com materiais modernos, como, por exemplo, aço, vidro, cimento queimado, e aí você consegue um ar mais contemporâneo. Essa é um exemplo de ambiente que foi criado a partir da cor do ano, então a gente vê uma sala de almoço, e isso é uma novidade porque quando a gente pensa em azul, geralmente a gente pensa em quarto ou numa sala de estudo, num escritório. E a gente vê que esse tom de azul, ele também pode ser utilizado em sala de almoço, em cozinha, pelo fato dele transmitir leveza e esperança. Isso são características que ajudam até na comunicação entre as pessoas e a grande metáfora disso é a mesa de refeição.
Então a gente vê aqui um ambiente formado por azul e branco e é uma sala de almoço. Então a gente vê também a composição com materiais mais brilhantes, como vidro, como vaso, o candelabro. Então a gente pode adicionar alguns toques de brilho para dar um pouco mais de movimento para o ambiente.